Mas uma oportunidade, como disse a irmã Márcia, de estarmos na casa do Pai, o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Eu estou grato ao Senhor pelo privilégio, pela bondade, pela misericórdia de mais uma vez. E já ouvi o Senhor falar nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava na minha casa, eu senti uma preocupação muito grande, eu não sei porquê. Eu senti uma preocupação muito grande. E aí, eu falei no grupo, não me lembro, acho que foi meio-dia, né, irmã Márcia? E eu deixei meu telefone. Eu falei, não, quero ouvir, Pai, o Senhor falar. Glória a Deus. Fala comigo que o Senhor tem para casa. Nós sabemos que nós estamos debaixo da promessa do Senhor. Glória a Deus. Mas tem momentos que nós somos covardes. Porque já estamos debaixo de promessa. Ele está na frente da obra. Glória a Foi Deus. ele quem nos chamou. E não foi nós mesmos que estamos aqui por acaso. Estamos debaixo de uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu guardei meu telefone, desliguei, meu esposo não percebeu. Algumas vezes eu perguntei da hora, ele não percebeu. E eu falei com ele, pergunta o pastor Ailton se ele vai, porque eu perguntei, mas eu não vi a resposta dele. E ele também não percebeu nada. E quando foi quase 7 horas que eu liguei meu telefone de volta. Eu falei, Senhor, agora eu vou, orei, falei assim, agora eu vou pegar o telefone, né, para ver o que o pastor falou, se alguém falou alguma coisa, se houve alguma coisa. Para vir para casa. Mas antes eu tinha falado com minha esposa, falei para ele assim, estou sentindo algo diferente. Vontade de ficar quietinho no canto. Não sei o que está acontecendo. Aí ele falou assim, não vai. Eu falei assim, não, eu estou debaixo de uma ordem. É verdade, papai. Glória a Deus. Senhor. A palavra diz que nós não nos mandamos mais. Quem manda é Ele. Foi Ele quem chamou. Ai daquele que pensa que está escondido dos olhos dele. Não temos para onde ir, nem para onde esconder. Ele está vendo tudo. Aleluia. Glória a Deus. E aí quando eu chego aqui, não sei se o irmão Diácono vem falando, não sei se ele percebeu, os irmãos que eu estava quieta. Gosto bastante de conversar, de rir, né? De estar com os irmãos. Mas tem momentos que nós temos que contar com o Pai. E quando me sentei ali, falei assim, meu Deus, o que é essa? Deus, E quando vejo os irmãos chegando, o pastor Jorge chegou, as amadas chegando, os irmãos chegando, eu pensei, agora sim, eu acho que tem gente que pode falar hoje, e eu vou ficar quietinho. Aí eu me levantei, fui para fora. E quando eu começo a ouvir os irmãos falar, eu começo a clamar ao Senhor, o Senhor fala comigo que Ele me chamou. E que o bom pastor, o grande é Ele está na casa. Que eu não teme essa situação. Que Ele está no bar. Eu falei, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então estamos debaixo de uma ordem, de um chamado, temos promessa e papai nos prometeu estar conosco. Nós já ouvimos aqui nessa noite, né? Deus falar poderosamente. Nós não estamos só, não precisamos de nos preocupar. Não alguém que tem mais conhecimento ou menos conhecimento. Quem capacita, quem chamou é Ele e Ele garante a vitória. A vitória é nossa no sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 91 diz que Ele é a nossa segurança, é o nosso refúgio. Então as promessas já estão sobre a nossa vida. Quantas vezes nós vamos atrás de promessa? Lá tem um irmão que prega, lá tem um irmão que ora. Não, já estamos debaixo dessas
sobre muitos que parecem ser crentes, estão juntos no meio, mas não estão vivendo a obediência nem os mandamentos da palavra do Senhor. Quando nós chegamos aqui, o pastor Jorge fala sobre esse assunto. Vestido como crente, no meio dos crentes, mas não é crente. Louvado seja Deus. Nós viemos falando que quantos estão no meio de todos nós, estamos no meio, estamos juntos, mas não chegaremos lá. Porque muitas das vezes tem que fazer renúncia, tem que fazer conserto. Ah, eu já ajoelhei, já pedi perdão, mas o pecado continua, a prática continua. E não se lembra aquele papel. Se cair na mão de Satanás, ele te tira de lá. Se cair na mão do Pai, nós não podemos interferir. É com ele. Não tem quem possa interferir. E nessa noite nós devemos refletir sobre atitudes, porque ele tem o melhor desta terra para a nossa vida. Ele tem a vida eterna. O pastor deu a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Ele tem cuidado de nós, mas é necessário uma vida no prumo. É necessário andar numa reta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Pai. Como eu já fiz menção no Salmo 91, diz que ele é a nossa segurança, né? Louvado seja Deus, refúgio, é proteção divina, é consequência da obediência, né? Ele não promete ausência de batalha, mas ele promete estar conosco em todo tempo. O Senhor Jesus, ele promete estar conosco, ele promete, mediante a batalha, mediante a provação que nós tivermos, ele promete resolver. É necessário buscar ele em oração. Como a nossa amada irmã falou que oração, jejum e oração, vida no altar, e aí é vitória. O Senhor disse, né, que estaria conosco em todas as situações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, culto de reunião feminina, mas o Senhor Jesus disse que ele chamou a todos. Ele chamou a todos. Ele não fez distinção se era só homem, se era só mulher. Ele chamou a todos, mas ele chamou para colocar a vida no altar. Ele disse: venha como está, mas não permaneça mais. Muitos pensam que pode vir, pode continuar, o Senhor perdoa. Não, ele pode até perdoar, mas ele fala: não faça mais, não pratique mais. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que ele veio para redimir o povo, a qual ele chama. Ele veio para transformar, ele veio para libertar. É necessário renunciar para que nós possamos, como o presbítero falou, lá tem segurança, só vai passar por ele quem tiver com a vida no altar. Não vai passar de qualquer maneira. Jesus, nascido de mulher, veio para redimir a todos, cumprindo promessa. Estamos debaixo de promessa, mas é necessária obediência. Mulheres e homens compartilham as mesmas promessas espirituais, como filhos e filhas de Deus, sendo co-herdeiro da graça da vida. Está em 2 Coríntios 6,18. Então estamos debaixo dessa promessa, tanto homens quanto mulheres, mas a mesma promessa, mediante uma vida de oração, mediante uma vida de obediência. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de transformação. A palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma, né? Toda mulher tem virtudes e dons que podem ser aperfeiçoados através da palavra de Deus. Então a palavra do Senhor é que transforma a mulher, é que transforma o homem. O Senhor, ele não faz acepção, ele não diz eu só quero essa, eu só quero aquele. Ele quer a todos quanto vem a palavra do Senhor. Ele quer a todos quanto der crédito à palavra do Senhor Jesus. É verdade. Deus diz que ele amou, né? Então ele veio para todos. Uma mulher
pode não ter força, a física de um homem, mas luta na oração. Louvado seja Deus. Usa com a sabedoria, age com sabedoria. E é um instrumento na obra do Senhor. Então toda mulher chamada pelo Senhor, ela é transformada, ela é liberta pela palavra, ela é moldada. O Senhor, Ele molda, o Senhor, Ele transforma. Louvado seja o Senhor. Lá no livro de Provérbios 31, fala conosco, né, da mulher virtuosa. Quem achará a mulher que tem virtude? É a mulher sábia. Ela edifica a sua casa. Ela sabe o momento de ficar em silêncio. Ela sabe o momento que ela tem que descer no joelho para buscar o Senhor. Está no livro de Provérbios 31, 10. Glória a Deus. Quem achará? Diz que o seu marido pode confiar. Diz que a casa dela vive na prudência. Onde ela passa, ali vai uma mulher, uma serva do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor em Efésios 6,3 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permaneça inabalável. A nossa irmã, depois de ter feito tudo, né? Oração, jejum, busca, né? Vestir da armadura de Deus. A nossa irmã Márcia falou aqui que os momentos de provações eles virão. Que o momento de perseguição também virá. Mas quando a mulher busca a Deus em oração, quando ela vive a palavra do Senhor, Glória a Deus. o Senhor volta ao vaso, o Senhor Glória a Deus. transforma a vida da mulher. É necessário buscar a Deus em oração, vestir a armadura do Senhor, orar no Espírito, em todas as ocasiões. A palavra do Senhor diz que em tempo e fora de tempo nós temos que buscar a Deus em oração, porque é a oração que nos fortalece, é através da oração que nós alcançamos cura, que nós alcançamos libertação, que nós alcançamos transformação de Glória a Deus. Glória a Deus. que nós venhamos encontrar força para estar de pé mediante a adversidade. Porque diversas situações vão acontecer. Vai acontecer enfermidade, vai acontecer perdas, mas o Senhor, Ele prometeu nos fortalecer. Por isso Ele diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, em que nós venhamos Glória a Deus. estar atento, perseverar na oração por todos, não é por nós mesmos, mas em todo o tempo que nós venhamos buscar a Deus em oração. Louvar a Deus, ser um canal de bênção, ser uma Bíblia ambulante, louvado seja Deus, falando do amor de Cristo, pregando a palavra do Senhor. Eu sei que Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Não só quando nós achamos que convém, não só quando nós achamos que é momento, mas em todo tempo, falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Já foi dito aqui muitas das vezes, chama um, estou com dor na coluna, não estou enxergando bem, ou hoje eu não posso, hoje não vai dar para mim, estou cansada. Jesus nos chamou cansado a si mesmo. Jesus disse que Ele estaria na frente, Ele chamou com dor. Louvado seja Deus. Quando nós dissemos que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta, e alguém precisando de ouvir essa palavra, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, e através de nós nos levantarmos, através de nós nos posicionarmos, o Senhor vai curar as nossas enfermidades, a enfermidade que estiver assolando, a enfermidade que estiver, né, nos incomodando. Louvado seja Deus. Eu já falei, o presbítero Auxiliar disse que nunca viu eu mancar, né? Eu não vi você mancar, você não tem não. Eu falei assim, Jesus está sustentando o vaso. Louvado seja Deus. Tem momentos que a gente não aguenta ficar muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. Mas o Senhor, Ele está no barco. O Senhor, Ele nos chamou. Ele nos deu uma ordem. Então nós não podemos recuar.
Senhor. Então, ele disse que em tempo e fora de tempo, sentindo alguma coisa ou não, nós temos que estar de prontidão para obedecer a palavra do Senhor, a ver, né, o chamado do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos debaixo de promessa, mas ai daquele que tiver com a sua vida não, Pai, que não obedecer o Senhor Jesus. A promessa de Deus para a humanidade, focando em paz, salvação, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida por nós. Então agora nós temos que obedecer a ordem dele, como as irmãs louvaram aqui. Estamos debaixo de uma ordem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que nos daria proteção. Ele disse que ia na nossa frente. Mas nós temos que andar na obediência, porque chega um momento que ele vai cobrar. Ai daquele que desobedecer, ai daquele que tomar a decisão de si mesmo, ai daquele que estiver dentro da casa do Senhor de engano, mentindo. Eu estou lá, eu sou crente, mas vivendo outras práticas, agradando o mundo, fazendo aquilo que o mundo oferece. Aí vem, estou na casa, estou na presença, o Senhor está te vendo. Você não consegue esconder da presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. No livro de João, 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele por nós, por amor de nós. E ele veio, passou tudo o que ele passou, para que nós viéssemos a obedecer. Ele deu ordem, ele nos deu um mandamento, ele disse para nós pregarmos a palavra dele a toda a criatura, né? Dizer que ele salva, que ele cura, que ele liberta. A palavra do Senhor diz para nós sermos uma Bíblia ambulante. Aonde nós tivermos a essência de Cristo, tem que estar sobre a nossa vida. Aonde nós formos, temos que ser apontada. Lá vai uma serva do Senhor. Quem olhar e falar assim: ali tem uma serva de Deus, ali vai um servo do Senhor. Será o momento que o Senhor vai nos chamar para algo. E se nós vamos nos esconder, o que é que nós vamos fazer? Vem cá, minha irmã, olha aqui. Vem cá, minha irmã, olha aqui agora. Se nós não tivermos com a vida no altar, se nós não tivermos com a vida no prumo, nós vamos ser envergonhados. Louvado seja Deus. Então a promessa dele é de que ele estaria conosco, mas nós temos que viver, temos que ter compromisso, como o pastor falou, que compromisso com a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Essas promessas de proteção e de provisão, elas estão sobre a nossa vida. O Senhor disse que não nos deixaria só. Ele disse que na enfermidade ele passaria conosco. Ele estaria ouvindo a nossa oração. Ele estaria ouvindo o nosso clamor. E no tempo dele, a resposta viria sobre a nossa vida. No livro de Jeremias 29, ele diz que ele tem promessa de nos fazer o bem, de bênção, de maravilha sobre a nossa vida, né? Porque eu pensei os pensamentos que tenho de vós, para nos dar as bênçãos no tempo certo. Mas nós temos que esperar no Senhor. Não é fora do tempo, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós tentamos atravessar, tentamos aproveitar ou tentamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, quando não é hora. Seguir alguém que diz: vem, eu vou te chegar até lá, eu vou te colocar lá, eu vou fazer. Mas só o Senhor pode. No tempo dele, ele libera. No momento que ele prepara o vaso, que ele molda o vaso. Eu posso dizer porque eu passei por essa situação. Mas, Glória a Deus. por viver a palavra do Senhor, eu pude recuar no tempo certo. Eu pude buscar a Deus em oração. Eu pude clamar ao Senhor. E o Senhor pode falar: volta, volta. Que Deus me mostrava aquilo que eu ia alcançar, dado pelo homem. Mas não seria dele, na provisão dele, no tempo dele. Louvado seja Deus. E Deus me mostrava o
uma situação qual eu ia ficar perdida no meio daquela situação. Então a gente orou o Senhor e a gente obedeceu a voz do bom pastor, né? E a gente voltou. Então a nossa vida ela tem que ser assim. Nós temos que obedecer aquele que nos deu uma ordem. Se ele disse, eu tenho promessa, mas não é para agora. Não vai ser fulano e fulano, ciclano que vai colocar você onde eu tenho e quero. Vai ser depois que o vaso estiver preparado. Então tem muito para nós aprender, tem muito para a gente viver. Enquanto isso, vamos vivendo a palavra, vamos meditando, vamos observando, vamos aprendendo da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Gênesis, capítulo 15, fala sobre a promessa na vida de Abraão. Abraão, ele estava debaixo da promessa do Senhor, mas ele teve que esperar o tempo de Deus, né? Ali o Senhor palestra com Abraão e dá a ele uma visão, ele tem uma visão. E ali ele aproveita, né? E fala com o Senhor diz para ele, eu sou o teu escudo, o teu muitíssimo galardão. O Senhor promete ali, diz que estaria com ele. E aí ele aproveita e diz, o que o Senhor vai me dar? E ele diz para Abraão, ele diz para o Senhor, Abraão disse para o Senhor, que o Senhor não tinha lhe dado um filho. E se porventura, o nascido na casa dele, ele tinha um mordomo, né? Damasceno, Eliezer, porventura seria o nascido na casa dele, o seu herdeiro. O Senhor diz, não, o seu herdeiro será aquele que sai das tuas entranhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta colocar ninguém fora do tempo, porque não é o momento de Deus. E aí ele aceita, Deus faz promessa de bênção para ele na terra. Mas a sua esposa, Sarai, ela resolve ajuntar a promessa do Senhor na casa deles e põe para seu esposo a escrava egípcia Agar. E ali o Senhor permite, porque é através dessa permissão do Senhor que vai mostrar para eles que é Deus e o tempo de Deus que tem que funcionar. Ali a escrava, ela gera, ela tem um filho, Ismael. Ali o Senhor não desampara, mas ali o Senhor mostra que Ele é Deus fiel, cumpre as suas promessas. Lá em Gênesis 18, Deus fala para Sara, né, que ela teria um filho, que ela daria a luz, mas ela acha difícil. Ela acha difícil, idade avançada, ela acha difícil, ela era estéril, não há nada impossível para o Senhor. Basta nós buscarmos a Ele em oração, basta nós aguardarmos com paciência. Louvado seja Deus. Lá no capítulo 18, mais uma vez o Senhor falou, né, para ela, não lhe darei um filho, não, é difícil. Eu tenho idade avançada, meu esposo tem idade avançada. Louvado seja Deus. Mas nós vemos que no capítulo 21, né, se cumpre a promessa deste filho na vida de Abraão e Sara. Se cumpre, é necessário obedecer, é necessário aguardar. Muitas das vezes nós queremos para agora, e não é agora. Agora é momento de aprender, agora é momento de cultuar, agora é momento de adorar o Senhor. Mas Deus é Deus que vai cumprir na minha vida, vai cumprir na vida dos irmãos as promessas, a provisão dele vai estar sobre a vida de cada um de nós. Se nós ficarmos andar com a nossa vida em alinhamento com o Senhor, com a nossa vida no prumo, o Senhor, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Ele recebe a promessa no tempo de Deus, não no tempo dele. No livro de Deuteronômio fala dessas promessas, se houver obediência, mas também fala sobre as maldições para aqueles que não obedecem. Nós temos visto que nós temos pregado a palavra, muitos têm entrado na casa do Senhor, precisam de uma libertação, precisam de uma transformação de vida, precisa de renúncia, mas não querem. Viemos falando sobre isso.
E aí chega um momento que cai nas mãos do Senhor. Aí é o Senhor que vai tratar. E aí nós não podemos orar e pedir a Deus, tem misericórdia, Senhor. Faça segundo a tua vontade. Porque nós não podemos interferir. Quando Deus ele vai agir. Eu tenho ali os meus 3 filhos. Eu tenho falado da palavra do Senhor. E passa um dia, passa outro, não toma uma posição, não põe a vida conforme Deus quer. E a gente sabe que pode chegar o momento que Deus vai tratar. E nós não vamos poder fazer nada. E quem poderá compreender com o Senhor? Nós temos que tão somente continuar a nossa vida com Cristo. E deixa Ele tratar. Vai doer? Vai doer. Mas temos que deixar o Senhor agir. Porque quando eu orava ali, Ele falou para mim: eu sou um bom pastor, eu tudo sei, eu tudo posso. Quem dá maior graça? Por que temes? Por que temes de falar da minha palavra? Por quê? Então eu falei: Senhor, tem misericórdia. Quantas e quantas vezes nós tememos, quantas e quantas vezes nós colocamos empecilho, achamos que o Senhor não pode. A palavra do Senhor diz que Ele chamou homens e mulheres, todos estão debaixo do mesmo chamado, da mesma promessa. No livro de Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, como já foi dito nessa noite, quantas e quantas situações vão ocorrer, mas o Senhor disse que Ele estaria conosco. Quando passares pelos rios, Glória a Deus, aleluia. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Louvado seja Deus. Quando passarem pelo fogo, nem te queimará, nem chama haverá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Nada vai nos afligir se nós vivermos uma vida na presença do Senhor. Se nós buscarmos o Senhor em oração, vivermos a verdade da palavra, vivermos os mandamentos do Senhor. No livro de Daniel fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estiveram ali naquela fornalha, mas eles não renunciaram o chamado, eles não temeram aquela situação. E quando o rei olha, tem 4 homens na fornalha, o Senhor passou com eles. Então as promessas seguem os servos do Senhor. Foi terrível. Imagina nós pensarmos, vai jogar no buraco, até mesmo ser empurrado de cima de uma laje, né? Nós vamos ficar, meu Deus, vou quebrar a perna, não, o Senhor, Ele garantiu, a provisão do Senhor virá, o Senhor enviará socorro, Ele enviará alguém para nos ajudar, um meio para nós vencermos. No Salmo 37 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Então aqui nós vemos que temos que esperar porque o Senhor está moldando, precisamos ser aperfeiçoados. Louvado seja Deus. Foi também falado nessa noite a respeito de Mateus 25, da prudência, dos mandamentos do Senhor. Então, quando nós meditamos, descansamos, sabemos que as promessas estão sobre a nossa vida, o Senhor acalma o nosso coração. João 14 diz para nós não ficarmos turbados, nós não ficarmos preocupados, descansar no Senhor, confiar no agir do nosso Deus. Muitas das vezes nós vemos que está longe, vemos que o Senhor me fez uma promessa, mas as promessas como que vai se cumprir? Quando Sara, ela pensou, a minha idade está avançada, a idade do meu esposo é avançada, meu costume das mulheres já passou. Mas o Senhor é Deus que faz como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada impossível ao Senhor Jesus. Mas nós temos que deleitar. Nós não temos saída. Nós temos dificuldade até mesmo para alcançar a promessa. Para alcançar a bênção que o Senhor disse que nós alcançaríamos. Mas quando nós acalmamos, buscamos o Senhor em oração, quando nós buscamos o Senhor na palavra, quando nós continuamos adorando, quando nós continuamos cultuando, caminhando, não vemos dificuldade.
fortalecendo, até mesmo dizendo para nós quando é momento de parar, quando é momento de caminhar. Nós não nos mandamos mais. É o Espírito Santo que nos orienta. A força espiritual de Cristo capacita o crente a viver contente e a superar tudo conforme a vontade de Deus. Já foi dito aqui nessa noite sobre a vontade de Deus. A vontade do Senhor, ela tem que ser respeitada. Nós não podemos fazer como queremos, no momento que queremos, ou até mesmo entrar na frente de situação que Deus não nos chamou. Porque se nós entrarmos, colocarmos a nossa mão no momento, fora do momento de Deus, o Senhor, Ele não vai nos amparar, Ele vai continuar com a promessa, mas nós vamos colher as consequências, para nós vermos que Ele é quem está no Foi Ele quem nos chamou, a nossa vitória é dele. Então, tenhamos luta, tenhamos perseguições, tenhamos provações, adoremos, glorifiquemos o nome dele. Ele é Deus fiel, Ele sabe de todas as coisas, a obra é dele, Ele nos chamou. Temos que guardar os mandamentos do Senhor e esperar com paciência. No Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Então, quando nós orarmos, quando nós orarmos, Ele está vendo. Mas eu já orei um mês e o Senhor não enviou aquilo que Ele prometeu. Já se passou um ano, mas o Senhor não respondeu. Nós vemos que José passou um longo tempo, teve diversas consequências, mas ele alcançou a vitória, porque ele permaneceu fiel ao Senhor. No cárcere, em todo lugar que José teve, no poço, com toda a situação, mas José permaneceu aguardando a vitória do Senhor. Se não me engano, passou 13 anos, se não me engano, mas ele recebeu. Então nós não podemos, de um momento para o outro, é hoje, é amanhã, eu quero agora. Algum irmão chega, alguém chega, não vem que vamos, vai acontecer, é esse mês ou é o mês que vem, e preciso que você venha e venha aqui, que vai. Não vai acontecer. Glória a Deus. Eu tenho a experiência de dizer isso, que não é desse jeito. Eu não fico certo, o Senhor pode falar comigo, não é desse jeito. Ou se acontecer, vai ter consequência. Eu não quis aguardar a consequência, eu quis obedecer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que aguardar e esperar com paciência no Senhor. Glória a Deus. Alcançarmos as bênçãos aqui na terra e estarmos com o Pai, o Senhor, se aguardarmos os mandamentos dele e se nós obedecermos, né? É verdade. Os mandamentos do Senhor. Ele diz, né, que tem bênçãos grandes para a nossa vida. Ele diz que nós seremos guardados. Mas ele diz também que nós passaremos por tribulação. Mas se nós formos pacientes, se nós buscarmos o Senhor, se nós confiarmos naquilo que nós não estamos vendo, né? Mas cremos que temos um Deus que tudo pode, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas vezes nós falamos do amor do Senhor, nós pregamos a palavra do Senhor, quantos têm ouvido e dado crédito, e aí chega o momento da dor, e nesse momento, muitas das vezes, nós não podemos interferir no tratar do Pai, nós temos que deixar Ele tratar, nós temos que não somente orar, nós devemos também, comentando a esse respeito, nada mais podemos fazer, né? Então a palavra do Senhor diz que enquanto há vida, enquanto há coisa, pregamos o Evangelho, que nós podemos temer ao chegar em alguém, essa pessoa é brava, ou aquela pessoa é violenta, não vai, vamos lá, o Senhor prometeu estar na nossa frente, Ele prometeu nos dar vitória, que nós venhamos ser homens e mulheres obedientes, o chamado Ele é para todos, o Senhor não faz acepção de pessoa, e bênção e livramento
penso